Graças a Deus porque nós estamos juntos mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seus sonhos e seus projetos. Estamos hoje aqui então para estudarmos a palavra do Senhor mais uma vez, né? E eu convido a todos a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 22 em diante. Quero trabalhar hoje um assunto a qual eu já estou dias querendo dividir com vocês e fui impedido por 2 vezes. Impedido porque nós tínhamos assuntos pendentes e nós fomos falando sobre ele e este assunto ficou para trás. Mas hoje eu quero falar sobre o mistério que é Cristo e a igreja, o homem com a sua esposa. Eu não quero trazer lições de moral de forma nenhuma, jamais longe disso. Eu quero falar sobre o segredo que está por trás disso. Eu espero que você seja abençoado e todos venham comigo nesse tema. Amém? Amém? Vamos lá então? Bom, capítulo de número 5 do livro de Efésios, do versículo 26 em diante, fala assim, ó. Vamos começar a leitura. E vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. E vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando com a lavagem da água que é a palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor à igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por assim deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também cada um de vós, em particular, ame a sua própria mulher, como também a si mesmo, e as mulheres reverenciem o seu marido. Amém? Amém. Amém. Esse assunto é um assunto muito interessante porque ele fala de um segredo muito bonito. Primeiro ele faz uma comparação da seguinte forma. Ele fala do Cristo e da igreja. Estão comigo aqui, irmãos? E da igreja. Ele diz que o Cristo é o cabeça da igreja. E é assim que é mesmo. Ele é a estrutura mais preciosa, mais importante de todo o corpo. Embora o corpo seja fundamental. E ele compara, o escritor, Paulo compara Cristo como cabeça e a igreja como corpo. E ele fala sobre a submissão que a igreja deve a Cristo. Por que a igreja deve submissão a Cristo? Por que ela está ligada a Cristo? Ora, porque se não fosse ele, a igreja não teria nascido, começado. Porque vocês lembram de Adão e Eva no jardim no Éden? Estava só Adão, sozinho. Todos os animais tinham seu par. E Deus olhou então por todos os animais e não viu alguém que fosse idôneo, que fosse parecido, que fosse completar totalmente Adão. Então Deus fez o quê? Fez Adão cair num profundo sono. Bom, nós já estudamos que esse profundo sono não era sono, né? Não sei se vocês lembram, mas esse profundo sono aí, Deus abateu Adão, ele morreu. Porque que sono é esse que você dá uma anestesia lá e que arranca pedaço do corpo, da pele, dos ossos, né? E não tinha uma anestesia tão poderosa, na verdade não existia nem isso naquela época. Então Adão cai num sono e apaga. Deus tira sua vida por um momento. Ele morre literalmente.
Mas isso é um estudo para um outro momento. E da morte, olha o detalhe interessante. Vamos anotar aqui, ó. Da morte de Adão, quando Adão está morto, porque eu vou repetir de novo, Adão não adormeceu. A Bíblia fala, então Adão caiu num profundo sono. Nós já sabemos que esse profundo sono não é sono. A Bíblia fala, ela várias vezes no Velho Testamento, para se referir à morte, ela fala de sono. Lembra que Jesus falou a respeito de Lázaro? Os amigos de Lázaro vieram e falaram assim, Lázaro morreu. Já tem 3, 4 dias que ele está morto. Senhor. Ele disse, não, Lázaro ainda dorme. Então a expressão dormir estava ligado à morte. E aqui no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia fala que Adão dormiu, na verdade ele morreu. E é importante ter esse conceito da morte dele. Porque com a morte de Adão, vamos tentar aqui ser... vou tentar um desenho aqui, tá? Qualquer coisa vocês me ajudam aí. Oi. Tá aparecendo Adão? Meio ET. Adão dorme, ou melhor, Adão morre. Morre. E da costela de Adão, Deus tira a carne e os ossos e forma a mulher. E forma Eva. Quer dizer, Eva bem magrinha. E forma Eva. Que é o sonho de toda Eva, né? Bem magrinha. Da costela dele, ela tira Eva. Ele pega a substância e molda a mulher. O homem é feito do pó da terra. A mulher foi feita da costela, da carne e osso. Quando Adão volta à vida, ele olha para ela e diz assim, o quê? Sangue do meu sangue, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Né? E aí ele fica feliz, porque estava sozinho, agora não está mais. Mas foi da morte dele que daqui sai a mulher. E eles se casaram. E Adão passou a ser... Ele era responsável por todos os animais da terra. Agora ele passa a ser responsável por todos os animais da terra e pela esposa. É tão séria essa responsabilidade que Deus dá a ordem para Adão não comer do fruto, não para Eva, mas é Adão que Deus diz. Adão, não diga que você comer esse fruto, não, você vai morrer. Ele não dá ordem direta a ela. Por que ele não faz isso? Porque, ora, ele dá ordem ao cabeça. Porque Adão é o responsável, Adão é o chefe da família, é o sacerdote, ele é o cabeça. E ele deveria, então, instruir, cuidar, zelar, cultivar o conhecimento da vontade de Deus no coração de Eva. Vocês estão comigo? Vou repetir. Adão deveria cultivar, nutrir, zelar, investir, fazer crescer no coração de Eva o conhecimento de Deus que ele já tinha. Então ele passaria todo o conhecimento dele para ela, o temor que ele tem a Deus para ela. Esse era o mistério, esse é o trabalho de Adão. E aqui eles fundem em casamento, ficam um só. Ok? Não. Esse processo aqui nunca mudou, continuou mesmo. Porque na morte de Cristo, eu não sei se vocês lembram, mas quando Cristo estava crucificado e ele entregou o Espírito, foi 3 horas da tarde, ele falou, Senhor, eu entrego a Ti o meu Espírito. Morreu? E o céu tremeu, a terra tremeu, o céu ficou escuro, e todo mundo falou, esse aí verdadeiramente era o Filho de Deus. E ele caiu da cabeça. E quando o terremoto estava tão grande, as pessoas começaram a se assustar e fugir. E um soldado tinha que certificar que ele estava morto. Então foi um ladrão que estava crucificado ao seu lado e quebrou as pernas. Pá. Foi no outro ladrão e quebrou as pernas. Tá. Mas em Cristo ele não quebra as pernas, porque tem uma palavra do Senhor numa profecia dizendo que jamais o músculo dele será quebrado.
Lá no Velho Testamento, vou mostrar já já. E ele morto, então o soldado não quebra as pernas dele. Pega uma lança e fura a lateral dele. E quando ele fura, para certificar que estava morto. Para surpresa dele, quando ele tira a lança, jorra muita água e muito sangue daqui. Muito estranho isso ter acontecido naquele momento. Né? Naquele momento exato, onde a água e o sangue estão saindo de Jesus, é o momento exato que a igreja está sendo iniciada. Olha aqui de novo. Quando Adão morre, o Senhor tira da costela dele e faz a Eva. Quando Cristo, o outro Adão, porque ele é comparado com um Adão, esse aqui é o primeiro Adão, e este aqui é o último Adão. Quando o último Adão também morre, da lateral dele, Deus tira uma outra Eva, se representando a igreja. Entende que são parecidos os momentos? Porque a água e sangue, porque são os dois elementos de vida. Não existe vida sem água. Sim ou não? O elemento básico da vida é água. E o sangue é o próximo elemento após a água para gerar a vida. Antes de começar a gerar massa num embrião, primeiro é a água e depois o sangue, e aí começa a formar os tecidos. Ok? Então, os dois básicos elementos para gerar a vida saíram de Jesus e caiu na terra. E foi salpicando ali. Imagina aquele vendaval, porque estava numa situação dessa. O céu ficou negro, a terra tremendo, ventos, trovões e raio, e saindo aquele líquido como se jorrasse uma mangueira, voando aqui, pingando no rosto de todo mundo. Aquilo era o início da igreja, fazendo com que as pessoas que estavam ali vendo, que fossem salpicadas por aquele sangue, fossem os primeiros a se amalgamar numa igreja, num grupo. Vocês estão comigo? Pode dizer amém. Amém. Não tem problema nenhum de dar um glória a Deus, tá? Se vocês quiserem, pode glorificar. Bom, começa aqui um mistério lindo. Qual mistério? Cristo dá início à igreja. Como Adão deu início a quem? Eva. Então ligamos aqui, ó. Adão está para Cristo, como Eva para a igreja. A morte dos dois, tanto de Adão quanto de Cristo, foi necessária para que ela viesse à vida. Começou um mistério. Cristo com a igreja. Não existe igreja sem Cristo. Pode existir ajuntamento de pessoas, pode existir teologia humana, resoluções de homens, mas a igreja que eu estou falando, não estou falando de agrupamento de pessoas. Eu não estou falando da igreja universal, católica, não estou falando da igreja espírita, não estou falando da igreja evangélica, eu estou falando da igreja corpo de Jesus. Por que a gente expressa como corpo de Jesus? Porque está escrito. Porque ele, acabamos de ler, ele, o Cristo, é o cabeça e a igreja é o corpo. Nós somos o corpo. Quem somos nós? Aqueles que professam a fé em Cristo e que se ajuntam pela constância e perseverança na palavra dele. Essas pessoas, mesmo distantes umas das outras, se tornam a igreja. Sim ou não? Sim. Sim, eu sou a igreja. Isso é a igreja. Igreja não é resolução de pessoas. Igreja não é parede. Igreja não é cadeira. Igreja não é estrutura humana. Igreja é a perseverança de servir a Deus, de obedecer a sua palavra, que eu tenho, que todo mundo tem, e que elas têm, gera algo em comum em nós. E esse em comum é a igreja. Amém? Porque nós temos a intenção sempre de dizer igreja, aquele ajuntado de pessoas que se reúnem num lugar para cantar, para louvar a Deus, alguma coisa assim. Mas isso não é igreja. Isso pode ser uma reunião, isso pode ser um culto, alguma coisa nesse sentido. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Tem que fazer parte desse corpo. E aí a pergunta eu vi essa pergunta aqui, dizendo, como que eu faço parte desse corpo? O primeiro passo é permitindo Cristo fazer parte de você, entregando sua vida a Ele. Já fizemos isso. A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, no verso 9, se com a sua boca confessar ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Então esse é o primeiro passo. E os próximos passos? Aí vem uma vida de conversão, uma vida de entrega a Ele. Como? Pela obediência à palavra. Obedecendo o que Ele diz, nós nos tornamos corpo dele. Entende? Jesus diz assim antes dele morrer:
Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa é uma das frases mais lindas que eu acho que Jesus disse. Embora ele disse, todas são lindíssimas, não dá para separar nenhuma, mas essa é linda. Ele diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Vocês querem saber onde está isso? João 6,57. Vamos 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que coisa linda. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai assim, dessa forma. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Pode parecer estranho entender esse texto. E os judeus acharam estranhíssimo. Eles acharam tão estranho que eles foram embora. Muitos judeus, depois que Jesus ensinou isso, não seguiam mais. Sabiam disso? Que os judeus que andavam com Jesus não andavam mais depois dessa prédica dele. Por quê? Porque os judeus achavam um absurdo. Como que esse homem está oferecendo a sua própria carne para a gente comer? Como que ele está oferecendo o seu próprio sangue para a gente beber? Isso é coisa de pagãos. Nós não fazemos isso. Só que ele falava em figura de linguagem, dizendo sangue e corpo. Ele não está falando da carne dele mesmo. Ele estava falando, porque ele falou assim, meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ele está falando da ceia do Senhor. A ceia do pão e vinho que nós tomamos. Tem que tomar ceia, pão e vinho, gente. E aquilo representa o quê? O alimento verdadeiro. Fazemos parte do corpo de Cristo porque alimentamos não só do pão e do vinho que a igreja oferece, mas o pão é a palavra. E o vinho, o seu sangue, que nos lava e purifica de todo pecado. Permitir e aceitar o seu sangue que nos lava e obedecer a sua palavra nos faz parte do seu corpo. Entendeu a volta que eu dei só para dizer isso aqui? Entender que Cristo é o alimento verdadeiro. Ele está dizendo, eu sou o verdadeiro alimento para vocês. Mas aí as pessoas perguntam, mas como que eu vou me alimentar dele? E ele falou, come da minha carne, bebe do meu sangue. E aí as pessoas continuaram perguntando, mas como então nós vamos beber do teu sangue e comer da sua carne? E aí ele não explica. Mas o que isso quer dizer? A carne é o pão, é a palavra. Obedecer a palavra, se alimentar da palavra. Nós nos alimentamos da palavra como? Não é lendo. Lendo é fundamental, importante. Mas eu me alimento verdadeiramente quando aquilo que eu leio eu pratico. Isso é alimentar. Isso é alimentar. Isso eu estou ingerindo Cristo, porque Ele é a palavra. Quando eu obedeço uma vírgula aqui, é Ele que eu estou ingerindo para a minha vida, na obediência. Amém ou não? Amém. E o sangue fala do seu sacrifício, da sua morte. O sangue nos remete a algo sobrenatural. É o crer, a fé sobrenatural. De acreditar, Senhor, o teu sangue derramado na cruz me lavou. E por isso eu tomo posse de uma vida diferente. Porque eu não tenho mais culpa. Minha culpa foi lavada pelo sangue dele derramado. E eu estou tão convicto que isso é verdade, que eu mudo de vida. Isso é beber do sangue dele. A aliança que ele tem com Deus, de morrer, de obedecer até a morte e derramar o sangue por nós, isso nós temos que nos apropriar dela, desse pacto que Cristo fez. Como nos apropriar? Simplesmente aceitando que os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Isso te aproxima do corpo, isso faz você ser corpo, faz você ser igreja, e ele é o cabeça, que controla a igreja. Aqui começa um mistério. Vocês estão comigo ou não? Sim. Aqui começa um mistério enorme. Nós não vamos falar desse mistério de Cristo e a igreja. Vamos só usar como exemplo. Mas Paulo começa a dizer assim, ó. Agora voltemos lá, por favor, lá no livro de Efésios. Efésios 5. Então Paulo diz assim, assim como Cristo é o líder, é o responsável, é o cabeça da igreja, assim o homem é o cabeça da sua esposa. Agora ele está fazendo uma comparação, que eu vou usar de verde aqui. Ele está fazendo uma comparação Cristo com o marido. E igreja, esposa. Estão comigo? Sim. Mas é evidente que Cristo é comparado com o marido, porque ele chama a igreja de noiva. E ele falou assim, ó, antes da sua morte, também disse, olha, eu vou para o Pai.
preparar moradas. E eu vou voltar para tomar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejais também. Sabe como é que é o casamento judeu? É assim, tradicional. O menino, desde pequeno, então, conhece uma menina. Na verdade, são os pais que fazem essa aliança, né? O pai viu um menino bom, a mãe viu, o outro pai viu uma menina que dá para casar, e entraram num acordo. Vamos casar nossos filhos? Vamos. Você prepara sua filha, que eu vou preparar meu filho. Combinado. E eu ensino meu filho tudo que é de mais precioso. Ser um homem polido, ser um homem educado, ser um homem trabalhador, ser um homem que cuide bem de sua esposa, tudo que ele precisa saber. E ela vai trabalhar com a filha dela, ensinando tudo que uma mulher tem que fazer e tudo mais. Uma pessoa especial. Nós estamos preparando para o casamento. Esse é um assunto tão sério, que nós levamos não levamos em consideração. O quê? Preparar filhos para casamento. Nós deveríamos ter cursos sobre isso, mais sérios. Nós deveríamos, além a preocupação que nós temos com o Enem dos nossos meninos, com os estudos dos nossos meninos, nós temos que também ter a mesma preocupação com quem ele vai casar. Porque se ele casar certo, ele vai ter uma pessoa que vai impulsionar como um foguete para cima. Mas se ele casar errado, irmão, tudo que você depositou naquele menino, que você tentou a vida inteira, ensinou, você gastou tempo, você não se esforçou com seus filhos, você fez de tudo. Chega lá alguém, destrói como um castelo de carta. Voltemos. Então, chegou ali uma data de 12, 16 anos, 12, 13, 14 anos, eu trago os meninos de novo, apresento os dois, e aí, então vem, então, olha que eles estão ficando bons, eles se conhecem, se relacionam, mas é só isso, só amizade. Continuamos trabalhando. Só que aqui nós já fazemos o fechamento do contrato. Nessa idade, de 12, 13, 14 anos, nós fazemos um combinado. Quando eles já ficam a idade de casar, então eles fazem um pacto nupcial, um documento. O mesmo documento que Maria tinha com José.